O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Este é o 9º vídeo do artigo 3, o sacramento da Eucaristia. Vinde, Espírito Santo. A presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo. Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós, está presente na sua igreja de múltiplos modos. Na sua palavra, na oração da sua igreja, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, Cristo completo. Esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Os padres da Igreja proclamaram com firmeza a fé da mesma Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Esta palavra transforma as coisas oferecidas. E Santo Ambrósio afirma a respeito desta conversão: estejamos bem convencidos de que isto não é o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou, e de que a força da bênção supera a da natureza, porque pela bênção a própria natureza é mudada. A palavra de Cristo, que pôde fazer do nada o que não existia, não havia de poder mudar coisas existentes no que elas ainda não eram? Porque não é menos dar às coisas a sua natureza original do que mudá-la. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia
sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre na Igreja se teve esta convicção de que o Sagrado Concílio de novo declara: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama de modo conveniente e apropriado transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Cristo está presente todo em cada uma das espécies e todo em cada uma das suas partes, de maneira que a fração do pão não divide Cristo. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem e levando-as em procissão. A Sagrada Reserva, sacrário ou tabernáculo, era primeiro destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada aos doentes e aos ausentes, fora da missa. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sobre as espécies eucarísticas. Por isso que o sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal modo que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. É de suma conveniência que Cristo tenha querido ficar presente à sua Igreja deste modo único. Uma vez que estava para deixar os seus, sob forma visível, Cristo quis dar-nos a sua presença sacramental. E visto que ia sofrer na cruz para nos salvar, quis que tivéssemos o memorial do amor com que nos amou até o fim, até o dom da própria vida. Com efeito, na sua presença eucarística, ele fica misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós, e permanece sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A Igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor. Não regateemos o tempo para estar com Ele na adoração, na contemplação cheia de fé e disposta a reparar as faltas graves e os pecados do mundo. Que a nossa adoração
não cesse jamais. A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não a apreendemos pelos sentidos, diz São Tomás, mas só pela fé, que se apoia na autoridade de Deus. É por isso que, comentando o texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, São Cirilo de Alexandria declara: não vás agora perguntar-te se isso é verdade, mas acolhe com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Adoro-te com devoção, ó Deus que te escondes, que sob estas figuras de verdade te ocultas. A ti, meu coração se submete inteiramente, porque ao contemplar-te, desfalece por completo. Visão, tato e paladar em ti falham. Apenas o ouvido se crê com segurança. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra da verdade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.